Olá, graça e paz a todos os meus queridos irmãos. É motivo de muita alegria poder estar fazendo esse vídeo aqui para vocês hoje, compartilhando uma reflexão, uma palavra de Deus aos nossos corações. É muita alegria poder estar fazendo parte desse projeto que em tempos tão difíceis tem compartilhado e ministrado aos nossos corações, nos fortalecendo em Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao meu irmão Flávio Brasil, que me fez esse convite. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com vocês, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41, que diz assim: E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram, do modo como estava no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantou, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de conhecer e prosseguir em conhecer a Tua Palavra, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que possamos, Senhor, mais do que entender, que nós possamos praticar a cada dia mais a Tua Palavra. Senhor, nos ajude a entender, a compreender, através do Teu Espírito Santo. É isso que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa palavra é muito bem conhecida por nós e o Senhor tem ministrado ela no meu coração durante esses tempos, porque são tempos de aflições, são tempos de tempestade. Porém, muitas vezes nos é passado pelo falso evangelho que a partir do momento que você tem Jesus, a sua vida se torna uma grande bonança. Automaticamente os seus problemas somem e o Senhor está ali fazendo o intuito de te fazer sempre feliz. E nós sabemos que isso não é uma verdade. Muitas vezes também nos é cobrado as pessoas do nosso redor, nos cobra dizendo assim: ué, você tem Deus? Por que Ele permite você passar por isso? Se você realmente tem Jesus, Ele não devia te livrar de certas situações? Mas o verdadeiro Evangelho nos ensina que passamos sim, como igreja, passamos por tribulações. Nós estamos sujeitos a passar por sofrimento nessa terra. Mas no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E isso sim nos traz esperança. Vimos agora nessa passagem de Marcos que acabamos de ler, que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: passemos para outra margem. E juntamente com o barco que tinha os discípulos e tinha a presença física de Jesus, existiam outros barcos também nas mesmas águas, nas mesmas condições. E uma grande tempestade sobrevém sobre todos. Uma tempestade de vento ao ponto das águas começarem a encher o barco. Aí nós paramos para refletir. Muitas vezes nos indagamos, dizendo: qual é a diferença de ter ou não ter Jesus? Se a mesma aflição que os outros barcos estavam passando, se a mesma tempestade que sobreveio sobre os outros barcos que não tinham Jesus, aconteceu com os discípulos. Do que me adianta ter a presença de Jesus se Ele não me livra, se Ele me permite passar por aflições? Mas temos a certeza, a convicção do seguinte: diferente das outras pessoas que estão na mesma situação, nós temos a quem recorrer. No momento mais difícil, na hora mais sofrida das nossas vidas, nós temos a quem clamar. Jesus está conosco, Ele está na minha vida, Ele está na sua vida, Ele está dentro do barco da nossa vida. E essa, sim, é a grande diferença. O mundo tem passado por momentos difíceis, momento de crise da saúde, de crise política, de crise moral, de crise espiritual. E nesses momentos tão difíceis, nós temos a quem recorrer. Jesus está conosco, Ele está com a sua igreja. É uma promessa dEle: eu estarei convosco até o fim dos séculos. E isso que nos traz alegria. Nós vemos isso durante a história.
Se nós pararmos para analisar um pouco, na época de Noé, por exemplo, Noé, ele estava no dilúvio. Noé passou pelo dilúvio. Deus não o tirou do nosso planeta. Deus não fez ele ser arrebatado. Não. Ele estava na hora da chuva, na hora do dilúvio, na hora da tempestade. Mas diferentemente das outras pessoas, Noé sobreviveu porque ele tinha a quem recorrer. E não somente ele, mas toda a sua família. Vimos também isso com o povo de Israel. Quantas vezes Israel, a nação de Israel, passou por tribulações, passou por exílio, mas nunca foi destruído, porque juntamente com eles estava o Senhor dos Exércitos. Um pouco mais recentemente na história, vimos a igreja passar pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial, mas não foi destruída. Nós continuamos aqui como igreja, como noiva do Senhor, militando em nome de Deus. E da mesma forma que Deus tem guardado os seus eleitos, que Deus tem guardado o povo que o ama, Ele vai guardar eu, vai guardar você. E nós, igreja, vamos passar forte por essa pandemia, por essa tribulação que tem sobrevindo sobre todas as nações. E só que apesar disso tudo, nós vemos no capítulo 4, no verso 38, que Jesus estava dormindo. E que os discípulos ficam indignados com isso. No Evangelho de Marcos traz esse relato. Eles acordam Jesus e dizem assim: Senhor, tu não te importas. Se fosse nas nossas palavras: Senhor, o Senhor não está me vendo, o Senhor não vai se compadecer do meu sofrimento. O que está acontecendo? E ao analisar os evangelhos hoje, eu e você podemos até julgar os discípulos. Os discípulos já andavam com Jesus, já tinham visto Jesus fazer milagres. Por que eles não têm fé? Mas não é exatamente assim que muitas vezes nós agimos? Conhecemos Jesus, sabemos quem Ele é, e na hora da aflição mesmo, nós começamos a indagar: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? O Senhor não vai fazer nada, o Senhor não tem me visto. O Senhor nos abençoa com tantas bênçãos, graças a Deus, e a maior de todas elas é a certeza da salvação, é a alegria da salvação. Mas mesmo assim, muitas vezes nos revoltamos contra Deus. Os discípulos eram homens como eu e você. Eles conheciam aquelas águas. Não era a primeira vez que eles estavam no mar, mas independente das habilidades que nós temos, independente das coisas que podem acontecer, sempre é importante ter a presença de Jesus conosco. Não importa a sua habilidade, o que você acha que tem, o que você acha que você é. A nossa dependência tem que estar em Jesus, tem que estar no Espírito Santo de Deus. Às vezes colocamos as nossas esperanças em fatores humanos, em conhecer alguém, ou se governo A ou B ganhasse, ou se descobrirem uma nova vacina. Isso é bênção, com certeza, mas a nossa maior esperança, a nossa maior dádiva é ter Jesus conosco dia a dia em nossas vidas. Nada pode substituir o consolo do Espírito Santo em nossas vidas. Nenhuma alegria pode substituir a alegria e a certeza da salvação. E por fim, após Jesus mostrar para eles que Ele sempre está no controle da situação, Jesus os pergunta: você não tem de fé? Cadê a sua fé? Exatamente isso que Jesus começa a mostrar para eles. Calma, eu estou no controle, eu sou soberano, eu sou Deus. Nós sabemos que nada acontece por acaso. Deus tem tudo no controle das suas mãos. Ele não apenas conhece o futuro, Ele decreta o futuro, Ele sabe as coisas que vão acontecer e Ele nos prometeu estar conosco. Então, por que não temos fé? Por que deixarmos nos abalar? Não se deixe abalar. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas e é só clamarmos a Ele. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então Deus vai se levantar, vai sarar a nossa nação. Nós temos a promessa, nós temos esse Jesus. E ali Jesus se mostra a Deus. Lemos em Salmo 107, versículo 28 e 29, diz assim: E gritaram a Yahvé na sua aflição. Ele os livrou das suas angústias, transformou a tempestade em leve brisa e as ondas emudeceram. Jesus se mostra Deus. Deus tem o controle da natureza, e não somente da natureza, de todas as coisas existentes. Temos que ter fé, meu irmão. Eu trago essa palavra de esperança para você. Deus, nada fugiu do seu controle.
Não existe esse Deus que não sabe o que vai acontecer. Não existe Deus que fica impotente diante de uma decisão humana. Não, Ele é soberano. Ele é maravilhoso. Ele é o Todo-Poderoso. E a pergunta que os discípulos se fazem entre si naquele momento é: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa pergunta é muito propícia para os dias atuais, porque as pessoas acreditam que conhecem Jesus, acreditam que tem um relacionamento com Jesus, mas constroem um Jesus à sua própria imagem, constroem um Jesus com suas próprias convicções. Não, Jesus tem que ser assim. Impõe sobre Jesus, sobre Deus, a sua própria cultura, a sua própria moral. E eu quero te afirmar, não tem outro jeito de conhecer Jesus, a não ser através da sua palavra, a não ser através das sagradas escrituras, a não ser através da Bíblia. Muitas vezes ouvimos, cantamos: eu quero conhecer Jesus, eu quero ter intimidade com Jesus. Mas a resposta é simples. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? O próprio Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, tem a resposta: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Aproxime-se de Deus, tenha intimidade com o verdadeiro Jesus, leia a sua palavra, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Isso nos fortalece demais. Esse é o nosso Deus. É o Deus que tem todo o poder. É o único que pode acalmar não somente as tempestades externas, mas principalmente as tempestades que se faz dentro de nós, dentro das nossas mentes, dentro dos nossos corações. Ele está no controle. Ele nos ama, ama o seu povo, ama os seus escolhidos. E para a meditação de todos, eu deixo por fim Romanos 8, capítulo 8, verso 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Glória a Deus. Assim eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.